Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular lajes maciças retangulares. Ela é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Então, a primeira informação que você deve fornecer para a planilha é sobre o tipo de laje que você quer calcular. Então, veja que aqui nós temos todos os tipos de laje disponíveis. Então, clicando aqui, você escolhe o tipo de laje que você quer. Veja que a imagem aqui da direita se altera. Esse segmento de reta aqui corresponde às bordas simplesmente apoiadas. E esse outro símbolo aqui corresponde às bordas perfeitamente engastadas. Então eu vou selecionar essa laje aqui, onde as bordas com os maiores comprimentos estão engastadas e as bordas com o menor comprimento estão simplesmente apoiadas. Ou seja, eu vou escolher aqui a laje 4B. Depois você deve fornecer as propriedades geométricas dessa laje. Ou seja, Lx, que é o menor vão da laje, Ly, que é o maior vão, H, que é a altura da laje, e C, que é o comprimento da armadura. Perceba que várias células dessa planilha possuem esse tracinho vermelho aqui no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que você pode acessar posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, se você não soubesse o que significa esse Ly aqui, bastaria posicionar o cursor do mouse sobre a célula que contém Ly, que aparece esse balãozinho aí dizendo que Ly é o maior vão da laje. Depois de informar das propriedades geométricas, você precisa informar as propriedades dos materiais que compõem essa laje, ou seja, o FCK do concreto, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço A50 é 500 MPa, e o peso específico do concreto. De acordo com a NBR 6120 de 2019, o peso específico do concreto armado é igual a 25 kN por metro cúbico, que corresponde a aproximadamente 2.500 kg por metro cúbico. Nessas células aqui, você deve fornecer os coeficientes de ponderação. O γF é o coeficiente utilizado para majorar os esforços, também para minorar a resistência do concreto. O γS é utilizado para minorar a resistência do aço. E esse π2 aqui é o coeficiente redutor das cargas variáveis. Esse coeficiente será utilizado na combinação quase permanente de serviço, para calcular a flecha da laje. Esse coeficiente pode ser obtido da tabela 11.2 do item 11.7 da NBR 6118/2014. Aqui embaixo você deve fornecer o valor da carga permanente e da carga variável. A carga permanente são aquelas que atuam com valores praticamente constantes durante toda a vida útil da estrutura. Alguns exemplos de cargas permanentes são aquelas provenientes do contrapiso, do revestimento, do forro e do peso próprio da laje. Porém, tem uma observação aí. O peso próprio da laje será calculado automaticamente pela planilha. Então, nessa célula aqui, você deve inserir todas as cargas permanentes, com exceção do peso próprio da laje. O peso próprio da laje será calculado pela planilha e informado aqui na saída de dados. As cargas variáveis são aquelas que variam de intensidade de forma significativa ao longo da vida útil da estrutura. São exemplos de cargas variáveis, aquelas provenientes do uso da estrutura. Por exemplo, cargas devidas a pessoas, carga devida a móveis que você apoia ali em cima da laje, carga devida a automóveis, se for uma laje de garagem, e etc. Na tabela 10 do item 6 da NBR 6120 de 2019, estão presentes os valores mínimos de carga variável para cada categoria de utilização da estrutura. E o que a planilha faz aqui? Ela calcula o peso próprio da laje, que informa aqui na saída de dados, e aqui nós temos o carregamento total,
que é a soma dessa carga permanente aqui com a carga variável, mais o peso próprio da laje. A planilha calcula aqui também essa razão aqui entre Ly e Lx. Nós vamos ver mais adiante para que será utilizada essa razão aqui, Ly sobre Lx. Então, vou terminar primeiro aqui de explicar essas células da entrada de dados. Então, depois de informado aqui o carregamento, você deve informar a bitola das armaduras. A bitola da armadura positiva, que é aquela armadura posicionada ali na região inferior da laje. A bitola da armadura negativa, que é aquela armadura posicionada aqui nas bordas engastadas na parte superior da laje. E essa armadura de canto aqui, que é uma armadura posicionada nos cantos aqui da laje, onde nós temos duas bordas simplesmente apoiadas se encontrando. Aqui nessas células, você deve fornecer aqui nessa primeira célula o valor da flecha máxima admissível, para que a flecha total da laje não provoque desconforto visual nos usuários do edifício onde essa laje está presente. Você deve limitar a flecha por esse valor aí que você obtém dividindo o vão Lx, que é o menor vão da laje, por 250. Outros valores da flecha máxima admissível você pode encontrar na tabela 13.3 da NBR 1118/2014. Nessa célula aqui, você deve informar o valor desse parâmetro αe, que depende do tipo de agregado graúdo utilizado no concreto. Os valores desse αe estão aparecendo aí na sua tela e também você pode encontrar eles no item 8.2.8 da NBR 1118/2014. Esse T0 aqui é o período entre a concretagem da laje e a remoção das escoras. Então, se por exemplo as escoras foram removidas 2 semanas após a concretagem, T0 será aproximadamente igual a 0,5. Se as escoras foram removidas 4 semanas após a concretagem, então T0 será aproximadamente igual a 1. Aqui nós temos a armadura adicional. E o que seria essa armadura adicional? Vou vir aqui na saída de dados e veja que para a armadura positiva aqui na direção X, foi calculada 3 barras de aço para cada metro dessa laje, o que corresponde a um espaçamento de 50 centímetros entre as barras de aço. Para a direção X também, para resistir a esse carregamento total aqui, a planilha preveu uma necessidade de 3 barras de aço para cada metro, que corresponde a esse espaçamento de 50 centímetros. Só que, de acordo com o item 20.1 da NBR 1118/2014, o espaçamento máximo da armadura positiva deve ser o menor valor entre aquele que você obtém, o menor valor entre 2 vezes a altura da laje ou 20 centímetros. Então veja que para a direção X e para a direção Y, o espaçamento máximo para a armadura positiva é igual a 20 centímetros. Só que foi calculado aqui o espaçamento de 50 centímetros. E o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui e adicionar mais barras para a armadura positiva. Então, adicionando uma barra para a armadura positiva na direção X e na direção Y, nós reduzimos aqui o espaçamento para 33,3. Só que ainda está acima do espaçamento máximo. Vou adicionar mais uma barra aqui. Veja que o espaçamento passou a ser 25. Ainda está acima do espaçamento máximo. Vou adicionar mais uma barra. Agora veja que o espaçamento passou a ser 20 centímetros. Então, está aqui no limite. O espaçamento máximo para a armadura positiva é 20 centímetros. Então, adicionando 3 barras, nós passamos a ter um espaçamento de 20 centímetros, que atende ao espaçamento máximo prescrito pela NBR 6118/2014. Podemos fazer a mesma coisa aqui para a armadura negativa na direção X e na direção Y. Mas veja que a armadura negativa calculada aqui para a direção X e para a direção Y está atendendo ao espaçamento máximo prescrito pela NBR 6118/2014. Posicionando aqui o cursor do mouse sobre essa célula, veja que para a armadura negativa deve ser adotado um espaçamento máximo
igual a 2 vezes a altura da laje, ou 20 centímetros, para as bordas engastadas, e 33 centímetros para as bordas simplesmente apoiadas. Veja que foi calculado aqui um espaçamento de 16,67 centímetros para a direção X e 25 centímetros para a direção Y, valores abaixo do espaçamento máximo prescrito aqui pelo item 20.1 da NBR 6118/2014. Então não existe necessidade de adicionar mais barras para a armadura negativa. Então eu vou deixar essas células aqui com valor zero. E o que seria esse fator de redução aumenta os momentos fletores aqui? Esse fator eu vou explicar mais adiante. Antes de explicar os valores que você deve inserir nessas células aqui, eu vou explicar para vocês esses resultados aqui da saída de dados. Então já expliquei que aqui é o peso próprio da laje, aqui é o carregamento total que você obtém somando a carga permanente com a carga variável mais o peso próprio. E aqui nós temos a razão do comprimento do maior vão sobre o menor vão, que no caso aqui é igual a 2. E para que serve esse LY sobre LX? Vamos ver aqui os cálculos que foram feitos pela planilha para a armadura positiva. Aqui na direção X, esse primeiro valor aqui fornecido pela planilha corresponde ao coeficiente obtido das tabelas de Chern para calcular o momento fletor MX. Esse momento fletor MX é um momento fletor que provoca esforço de tração aqui na direção X, que é a direção paralela ao vão LX. Direção paralela ao vão LX. Então, onde estão essas tabelas de Chern? Você pode consultar as tabelas de Chern clicando nessa segunda aba aqui. Veja que lá na entrada de dados nós selecionamos a laje tipo 4B, essa laje aqui. E o que a planilha faz? A planilha procura aqui, primeiro, ela verifica o tipo de laje que você escolheu, o valor de LY sobre LX, e procura aqui na tabela de Chern correspondente o valor desse αx aqui. No caso, o αx é igual a 24. Então, a planilha puxa esse valor e informa nessa célula aqui. E esse coeficiente é utilizado para calcular esse momento fletor MX aqui, que é um momento fletor positivo por metro que provoca tração na direção X, ou seja, na direção paralela ao vão LX. E a fórmula que a planilha utiliza para calcular esse momento fletor, essa fórmula presente aqui na tabela de Chern. Esse outro valor aqui, o valor desse x, corresponde à distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Esse dx aqui é a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura positiva. O valor dessa altura útil, ou seja, desse dx, irá depender do valor do momento fletor mx. Se mx for maior ou igual a my, os esforços de tração gerados pelo momento fletor mx será maior do que os esforços de tração gerados pelo momento fletor my. Portanto, as barras de aço da armadura positiva para a direção X devem ficar abaixo das barras de aço da armadura positiva da direção Y. Então, o dx é calculado por essa fórmula aí. H menos C menos 0,5 a bitola da armadura. Se por acaso o mx for menor do que my, significa que os esforços de tração gerados pelo momento fletor my são maiores do que os esforços de tração gerados pelo momento fletor mx. Portanto, as barras de aço da armadura positiva na direção Y devem ser posicionadas abaixo da armadura positiva da direção X. Então, se por acaso o mx for menor do que o my, as barras de aço da armadura positiva para a direção X serão posicionadas em cima das barras de aço da armadura positiva da direção Y. E essa altura útil será calculada por H menos C menos 1,5 vezes a bitola da armadura positiva. Nessa célula aqui é informado o valor da área de aço por metro da armadura positiva na direção X. Nessa célula aqui é informada a área de aço mínima
para essa armadura. E para o cálculo dessa área de aço mínima, da armadura positiva na direção X, a planilha adota as taxas mínimas de armadura da tabela 17.3 do item 17.3.5.2.1 da NBR 6118/2014. E o que a planilha informa aqui nessa célula? Ela informa a quantidade de barras de aço por metro que atende ao maior desses valores aqui de área de aço, que no caso, nesse caso aqui, é a área de aço mínimo. Então, essa área de aço mínimo aqui corresponde, nós adicionamos algumas barras aqui, corresponde a 3 barras de aço por metro. Então, 3 barras de aço por metro atende ao maior desses valores de área de aço aqui. Vamos voltar a adicionar as 3 barras de aço adicionais aqui para a armadura positiva na direção X e na direção Y, para que o espaçamento atenda ao espaçamento máximo aqui prescrito pela norma. Então, os mesmos cálculos que a planilha faz aqui para a direção X, ela também faz para a direção Y. Então, vamos agora aqui para a armadura negativa. Na armadura negativa, é feita os mesmos cálculos. Aqui, esse beta-x, a planilha puxa lá das tabelas de Chern. Então, ela pega aqui o tipo de laje que você escolheu, o valor de Ly sobre Lx, e procura aqui na tabela de Chern o valor correspondente para beta-x, que no caso é 12. Então, ela informa o valor 12 aqui. Aqui, ela calcula o momento fletor negativo por metro, que provoca tração na direção X. E ela utiliza essa fórmula aqui para fazer esse cálculo. Veja que é um momento fletor negativo, só que aqui a planilha informa esse momento fletor negativo em módulo. Aqui é feito o cálculo da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. É feito o cálculo aqui também da distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura negativa na direção X. E esse dx é calculado por essa fórmula que está aparecendo na sua tela. Aqui é feito o cálculo da área de aço por metro da armadura negativa na direção X. Aqui é feito o cálculo da área de aço mínima e é utilizado o mesmo critério que é utilizado para calcular a área de aço mínima aqui para a armadura positiva. É utilizado para calcular a área de aço mínima para a armadura negativa. E aqui é feito o cálculo da quantidade de barras de aço por metro que atende ao maior desses valores de área de aço aqui. Então veja, a planilha calculou 7 barras de aço por metro com essa bitola aqui para a armadura negativa que foi informada na entrada de dados. Isso corresponde a um espaçamento de 16,67 centímetros. Esse é o espaçamento entre as barras de aço. Veja que para a direção Y aqui, o momento fletor negativo é igual a zero. Por quê? Porque na direção Y nós temos aqui essas bordas aqui simplesmente apoiadas. Então, nessas bordas simplesmente apoiadas, nós não temos momento fletor negativo. Só que existe uma questão aqui. É calculada aqui pela planilha uma armadura negativa mínima para essas bordas. Por quê? Porque, embora nós tenhamos aqui bordas simplesmente apoiadas na direção Y, pode existir um engastamento parcial da laje com essas vigas de apoio. E esse engastamento parcial pode originar fissuras aqui se por acaso não for colocado uma armadura negativa mínima. Então o que a planilha faz? A planilha prevê uma armadura negativa mínima que obedeça essa área de aço mínima aqui. Isso corresponde a 5 barras de aço por metro, que dá um espaçamento de 25 centímetros entre essas barras de aço. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo da armadura de canto. E o que seria essa armadura de canto? É uma armadura posicionada no canto das lajes retangulares com duas bordas adjacentes simplesmente apoiadas. Ou seja, numa laje como essa daqui, onde todos os cantos nós temos bordas simplesmente apoiadas se encontrando aqui nos cantos, nesses cantos nós precisamos posicionar essa armadura de canto.
Essa armadura tem a função de resistir aos esforços de tração gerados pelos momentos volventes, também chamados de momentos de canto ou momentos torsores. Aí tem uma observação aí. A área de aço da armadura de canto, nessa planilha, foi adotada como sendo igual à metade da maior área de aço da armadura positiva para cada direção. Essa armadura deve ser posicionada na forma de malha no banzo superior da laje, com dimensões de no mínimo 0,25 lx por 0,25 lx. Então imagina um quadradinho aqui nesses cantos com dimensões de 0,25 lx por 0,25 lx. Então, nessa área aqui, no canto dessas lajes com bordas simplesmente apoiadas se encontrando, nós precisamos adotar essa armadura de canto, cuja área de aço é informada aqui nessa célula, a quantidade de barras de aço por metro é informada nessa célula aqui, e nessa célula é informado o espaçamento, isso para a direção X, para a direção Y. No nosso caso aqui, como nós temos uma laje com uma borda engastada, encontrando uma borda aqui simplesmente apoiada em cada canto, nesses casos a planilha não calcula a armadura de canto. Mas se por acaso tivéssemos escolhido aqui essa laje 1, por exemplo, aí aqui nós temos cantos com bordas simplesmente apoiadas se encontrando. Então nesse caso a planilha prevê a armadura de canto para essa laje. Então vou voltar aqui para a laje 4B e vamos dar continuidade. Aqui é feito o cálculo da flecha máxima. Nessa primeira célula aqui, a planilha fornece o carregamento obtido da combinação quase permanente de serviço. Na combinação quase permanente de serviço, as cargas permanentes com seus valores característicos são somadas com as cargas variáveis multiplicadas pelo coeficiente redutor π2, que você obtém da tabela 11.2 da NBR 6118/2014. Então o que a planilha faz? Esse carregamento aqui corresponde a essas cargas permanentes, a carga permanente aqui com o peso próprio, mais a carga variável, essa carga variável, multiplicada por esse coeficiente redutor aqui, informado nessa célula aqui, que é o π2. Dessa forma, é encontrado aqui o carregamento que será utilizado para calcular a flecha máxima da laje. Aqui nós temos um coeficiente que é obtido das tabelas de Chern, que é utilizado para calcular a flecha máxima imediata. Então a planilha faz a mesma coisa. Ela vê aqui o tipo de laje que você escolheu, o valor de Ly sobre Lx, e procura aqui na tabela de Chern correspondente o valor desse alfa2, que no caso é 33,3, e fornece esse valor aqui para você consultar nessa célula aqui. Aqui nós temos o valor do módulo de elasticidade secante do concreto, cuja fórmula você pode consultar aí no item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Você pode consultar essa fórmula também, a fórmula para a gente calcular esse módulo de elasticidade, aqui no memorial de cálculo. Nessa célula aqui, a planilha fornece o valor da flecha máxima imediata. Essa é a flecha máxima sofrida pela laje imediatamente após a retirada do escoramento. Ela foi calculada com a fórmula presente na tabela de Chern. Essa fórmula aqui, que a planilha utiliza para calcular essa flecha máxima. E aqui nós temos a flecha devido à fluência. Essa é a flecha que surge com o passar do tempo devido ao fenômeno conhecido como fluência. E aqui embaixo nós temos a flecha máxima total, que é a soma da flecha imediata com a flecha devido à fluência. Aqui embaixo é feito o cálculo do esforço cortante nas bordas. Aqui nós temos o esforço cortante por metro ao longo da borda simplesmente apoiada em comprimento elipse. O V'X é o esforço cortante por metro ao longo da borda engastada em comprimento elipse. O VY é o esforço cortante por metro ao longo da borda simplesmente apoiada em comprimento Lx. E o V'Y é o esforço cortante por metro ao longo da borda engastada de comprimento Lx.
A planilha faz o cálculo desses esforços cortantes aqui, utilizando as tabelas de Pinheiro, que são essas tabelas aqui que estão aparecendo na sua tela. Então veja bem, esse Vx aqui é o esforço cortante por metro ao longo da borda simplesmente apoiada de comprimento LY. Só que aqui, nossa borda de comprimento LY não é simplesmente apoiada, ela é engastada. Então o valor de Vx aqui é igual a zero. O V'x é o esforço cortante por metro ao longo da borda engastada de comprimento LY. Então esse esforço cortante aqui, de 25,22, é o esforço cortante que atua aqui nessas bordas que eu estou indicando com o cursor do mouse. Essas bordas engastadas. O Vy é o esforço cortante por metro ao longo da borda simplesmente apoiada de comprimento Lx. Ou seja, é o esforço cortante nessas bordas simplesmente apoiadas aqui de comprimento Lx. E o V'y é o esforço cortante por metro ao longo da borda engastada de comprimento Lx. Nessas bordas aqui de comprimento Lx, nós não temos um engaste, nós temos uma borda simplesmente apoiada. Então, V'y é igual a zero. Então, resumindo, esse 25,22 aqui é o esforço cortante atuando nessas bordas aqui de comprimento Ly. E esse esforço cortante aqui de 8,48 é o esforço cortante atuando nessas bordas aqui simplesmente apoiadas de comprimento Lx. E como eu já havia dito, a planilha utiliza as tabelas de Pinheiro para fazer o cálculo desse esforço cortante. E as fórmulas para fazer o cálculo desses esforços cortantes são essas daqui que aparecem dentro da tabela de Pinheiro. Veja que para fazer o cálculo desses esforços cortantes são utilizados esses coeficientes aqui. V'x, V'y, V'linha x e V'linha y. Então a planilha fornece o valor desses coeficientes nessas células aqui da direita. Ficou faltando explicar o que seria esse fator de redução e aumento aqui dos momentos fletores. Então vamos lá. Vou vir aqui no AutoCAD e veja que nós temos aqui duas lajes adjacentes. Vamos supor que essas lajes estão engastadas aqui nesse apoio intermediário. Então, se fôssemos calcular essas lajes isoladamente, nós teríamos aqui uma laje com 3 bordas simplesmente apoiadas e essa borda em comum aqui engastada. Então vamos supor que nós calculamos isoladamente essa laje da esquerda e essa laje da direita. E obtivemos esses momentos fletores aqui. Para a laje da esquerda, o momento fletor negativo é M'x1 e o momento fletor positivo é Mx1. E aqui para a laje da direita, o momento fletor negativo é M'x2 e o momento fletor positivo é Mx2. Nesse nosso exemplo aqui, o momento fletor negativo da laje da direita é maior do que o momento fletor negativo da laje da esquerda. Só que para calcular essa armadura negativa aqui, nós precisamos adotar apenas um valor para o momento fletor negativo. Então nós temos duas opções aqui. A NBR 6118/2014 permite que você adotar um maior momento fletor negativo aqui para calcular essa armadura negativa. Só que você pode fazer outro procedimento. Você pode fazer a compatibilização desses momentos fletores para fazer o cálculo dessa armadura negativa, que é um procedimento mais econômico. Então, fazendo a compatibilização, você obtém esse momento fletor único aqui, tanto para a laje da esquerda quanto para a laje da direita. Que eu estou representando aqui o M'x. E esse M'x é um valor que obedece a essa condição aqui, ó. Então vamos supor que agora nós estamos calculando aqui nessa planilha essa laje aqui da direita. E após a compatibilização dos momentos fletores, esse M'x2 aqui sofreu uma redução. Ou seja, nós estamos supondo que o momento compatibilizado é menor do que esse momento negativo aqui, M'x2. Isso irá provocar um aumento aqui do momento fletor positivo. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós vamos aqui na
na planilha. E vamos supor, por exemplo, que ali para a direção X, após a compatibilização, um aumento fletor sofreu uma redução de 20%. Então nós colocamos aqui o fator 0,8. Se a redução tivesse sido de 30%, colocaríamos aqui o fator 0,7. Vamos supor que tenha sido de 20% a redução do momento fletor negativo na direção X. Desculpa, estou colocando na célula errada. Aqui é a célula de armadura adicional. Voltando aqui, para a direção X, o momento fletor negativo sofreu uma redução de 20%. Então, colocamos o fator 0,8 aqui. Essa diminuição do momento fletor negativo provocou um aumento do momento fletor positivo na direção X. Vamos supor que esse aumento tenha sido de 10%. Então, colocamos o fator 1,1 aqui. Se por acaso esse momento fletor positivo tiver aumentado de 30%, colocaríamos o fator 1,3 aqui. Mas vamos supor que reduziu 20% aqui no momento fletor negativo e aumentou 10% no momento fletor positivo. Então, esses seriam os fatores que colocaríamos aqui. E o que a planilha faz? A planilha pega aqui o valor do momento fletor negativo e positivo que foi calculado e multiplica por esses fatores que informamos aqui. Dessa forma, está feita a compatibilização dos nossos momentos fletores. E a planilha irá fazer o cálculo da armadura positiva e da armadura negativa com base nesses momentos fletores que foram obtidos multiplicando o momento fletor calculado por esses fatores aqui, de aumento ou de redução que informamos na entrada de dados. Se por acaso a gente optar pela não compatibilização de momentos fletores, ou seja, se quiséssemos adotar o maior momento fletor aqui para fazer o cálculo da armadura negativa, basta manter o valor 1 aqui nessas células. Aí então a planilha irá fazer o cálculo da armadura negativa e da armadura positiva, considerando o valor calculado sem nenhum aumento ou nenhuma redução. Pronto, já expliquei aqui a entrada de dados, a saída de dados. Agora falta explicar a tabela de verificações. A primeira verificação que é feita aqui pela planilha é em relação ao cisalhamento. Então, se por acaso aqui o maior esforço cortante de cálculo por metro atuando na laje for menor ou igual a esse VRD1 aqui, o que irá acontecer? Não será necessário adicionar armadura transversal nessa laje para combater aos esforços de cisalhamento. Se por acaso essa condição for obedecida aqui, a própria laje será capaz de suportar os esforços cortantes, ou seja, os esforços de cisalhamento, sem a necessidade de uma armadura transversal. Então veja que uma laje com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados é capaz de resistir aos esforços de cisalhamento sem a necessidade de armadura transversal. Então está ok, ela passa nessa verificação. Aqui é verificada a flecha. Se a flecha máxima total, que é a soma da flecha imediata, a flecha máxima imediata com a flecha devido à fluência, for menor ou igual à flecha admissível, então a laje passa na verificação do estado limite de deformações excessivas. Então a planilha informa aqui que está tudo ok. Essa terceira verificação aqui é em relação à bitola máxima das armaduras. De acordo com o item 20.1 da NBR 6118/2014, qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro de no máximo igual a H/8. Ou seja, a bitola dessas armaduras informadas aqui na entrada de dados deve ter um valor menor ou igual ao valor que você obtém pegando aqui a espessura da laje e dividindo por 8. Como nós estamos obedecendo essa condição aqui, a nossa laje passa nessa verificação da bitola máxima das armaduras. Aqui embaixo é feita a verificação do espaçamento máximo da armadura positiva. Então, de acordo com o item 20.1 da NBR 6118/2014, as barras da armadura principal de flexão
devem apresentar espaçamento máximo, no máximo igual a 2H ou 20 cm, prevalecendo o menor desses valores na região dos maiores momentos fletores. Para lajes com Ly sobre Lx maior do que 2, ou seja, armadas em uma direção, o espaçamento máximo da armadura positiva na direção Y, que é a direção da armadura secundária, deve ser de no máximo 33 cm. Como Ly sobre Lx aqui é igual a 2, nós não temos uma laje armada em uma direção, nós temos uma laje armada em duas direções. Portanto, o espaçamento máximo aqui da armadura positiva para a direção X e para a direção Y é esse valor que está aparecendo aqui nessas células que eu estou indicando com o cursor do mouse. O espaçamento aqui fornecido na série de dados para a armadura positiva na direção X e na direção Y está obedecendo ao espaçamento máximo aqui prescrito pela NBR 1118/2014. Portanto, nossa laje passa nessa verificação. Aqui para a armadura negativa, deve ser adotado um espaçamento máximo igual a 2H ou 20 cm para as bordas engastadas, ou seja, para essas bordas engastadas aqui, e 33 cm para as bordas simplesmente apoiadas. Então, para essas bordas aqui engastadas, o espaçamento máximo deve ser igual a esse valor aqui, 20 cm. E a armadura negativa mínima, que é essa armadura posicionada aqui nas bordas simplesmente apoiadas, deve ter um espaçamento máximo de 33 cm. Veja que o espaçamento calculado aqui para a direção X e para a direção Y da armadura negativa estão abaixo do espaçamento máximo. Portanto, nossa laje também passa nessa verificação. Depois de terminado aqui de fazer os cálculos da nossa laje, você pode consultar o memorial de cálculo nessa terceira aba aqui. Veja que é um memorial bem detalhado, contendo ilustrações e todas as fórmulas que foram utilizadas no cálculo dessa laje. Esse memorial você pode apresentar para o seu cliente junto com o projeto da laje. Se por acaso um estudante adquirir essa planilha e não souber como se faz o cálculo de uma laje maciça retangular, ele pode vir aqui e consultar o passo a passo de todos os cálculos que são necessários para dimensionar esse tipo de laje. Se você quiser, você pode vir aqui de volta na primeira aba e clicar nesse botão para imprimir esse memorial em formato PDF. Então aqui está aquele memorial de cálculo que eu mostrei para vocês, só que em formato PDF. Para salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo, clicar em Salvar Como, escolher o local onde você quer salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho com o nome Laje Maciça L1. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Aqui embaixo nós temos essa observação. Aqui vocês podem ver meu e-mail para contato. E aqui embaixo as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.